Nossa boa noite para todos. Que Jesus prossiga nos abençoando. Viajante do mundo, para e pensa, analisando tantos dons que Deus te empresta. A natureza a derramar-se em festa, a visão, a beleza, o sonho, a crença. Ergue-te ao sol do amor, espalha, incensa, em paz constante e alegria honesta, o trecho da caminhada que te resta, e procura servir sem recompensa. Segue, fazendo o bem por onde fores, esquecendo nos trilhos redentores, charcos e penas, sombras e penares. E assim, ante o tempo que te espreita, receberás o fruto da colheita, na mesma espécie de semente que tu plantares. Nesta palavra, nesta mensagem, que tem o cunho da pena de Chico Xavier, nós meditamos na vida e compreendemos que cada dia aqui na Terra é um legado sublime, é uma preciosidade, em que muitas das vezes, distraídos pelos quefazeres terrenos, nós olvidamos as reais finalidades e nos perdemos aqui, ali, em alhures, em coisas comezinhas, e vamos nos esquecendo do nosso referencial, da nossa identificação. Somos filhos de Deus, sois deuses, sois luz, que brilhe a vossa luz, assim como nos assinala Jesus em seu Evangelho de amor. Mas de quando em quando surgem-nos os próprios lembretes, como nos diz Maria Isabel, um dos espíritos que colabora conosco nos esforços iluminativos mediúnicos do GEMA, do Grupo Espírita Mestre de Amor. Este espírito nos diz que há os mementos, isto é, os recados de Deus. Mementos, diz ela, são aqueles recadinhos oportunos, lembretes fraternos que Deus nos manda, e às vezes vem com um leve puxão de orelha, outras vezes vem realmente com aquele momento superlativo em que nós vamos entender que a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. E naquele dia, a doutora Leila Loureiro estava muito feliz por vários motivos. Um deles é porque havia se desvencilhado mais cedo dos seus afazeres no consultório. E naquele instante, ela retornava mais cedo, como dissemos, à casa. E estava feliz de verdade, porque estava de casa nova. Não é? Quando nós estamos de casa nova, tudo é novidade. Não é? É arrumação. E para ela, o motivo da felicidade era mais superlativo ainda, porque a casa nova estava instalada num local paradisíaco, na região oceânica e de uma grande cidade, e estava localizada numa área florestal. E mais feliz, seu regozijo era realmente significativo, porque a casa havia sido projetada pelo seu filho amado, o seu filho mais novo, que à época estava com 23 anos e já mostrava um grande talento na área da arquitetura. Era um jovem preocupado com o meio ambiente e, então, ele havia construído a casa em meio à floresta
e preocupado em trazer para dentro da casa a própria natureza, imaginem vocês que ele projetou uma casa com paredes de vidro. Ali erigia-se, em meio à mata, ou erige-se, um palácio de cristal. E ela, diante da novidade, diante daquele paradisíaco local em que Michel, o filho, havia trazido o sol ao poente para a vivência da casa e o sol nascente para o dia a dia. E assim ficava bem melhor celebrar a vida. E a doutora Leila ia embalada por estes pensamentos. Quando chega ao portão da casa, desvencilha-se dos primeiros óbices, adentra a sala e percebe, pelo olfato aguçado, olfato de mulher, olfato de descoberta, não é assim? A mulher sempre descobre a coisa pelo cheiro, não é assim? E ela diz assim: isso aí está lhe cheirando mal. E vai averiguar se tem algo de podre no reino da Babilônia, não é assim? E a mulher sempre descobre, é a tal intuição feminina. E a doutora Leila, pela intuição, sentiu um cheiro adocicado, assim como se fosse uma fumaça. E estranhou. Aquela hora não deveria ter ninguém em casa, nem mesmo a serviçal, que naquele momento já se desincumbira das tarefas diárias. Com aguçado instinto, ela foi procurando da onde vinha aquele cheiro esfumaçado, adocicado, misturado com erva. Não sabia definir o que, mas ela conhecia. Adentrou e viu que vinha do quarto de Michel. Ora, naquela hora, o filho não estava em casa. Abriu a porta e deparou-se com uma cena inesquecível. Michel ali estava na companhia de um colega e estavam fumando algo que naquele instante ela percebeu com estranheza, porque não era habitual do filho fumar sequer um cigarro comum, e ainda mais aquele cigarro que ela bem conhecia em seus estudos. Ele espanta-se por ela estar ali àquela hora, adiantada, uma surpresa, e ela pergunta entre perplexa e frustrada: Michel, o que é isto? O que é isto, Michel? Ele diz: ora, mamãe não vê? É um baseado. Ela diz: o que, Michel? Michel. E aí o colega disse: olha, doutora Leila, eu já estava de saída. E saiu porta fora. E ela ficou com o filho frente a frente, olhando nos olhos, impactada, indagadora, perplexa, como qualquer mãe que descobre algo inusitado, inesperado. Michel, todos, meu filho, menos você. Você é um jovem talentoso. Você que preocupa-se tanto com o corpo, com as coisas do ambiente, com a natureza. O que há, Michel? E ele diz: não é nada, mamãe. Eu estou aqui relaxando. Michel, eu quero explicações. Ora, meu filho, nós conversamos muito. E se há alguma coisa que podemos resolver juntos ou profissionalmente, aqui eu estou para conversarmos. Aliás, era um hábito que ela cultivava. Eles dialogavam muito, conversavam muito, porque achamos que hoje em dia esse diálogo fraterno,
esse momento familiar encontra um tanto quanto escasso no meio ambiente em família. E ela cultivava este gosto. E tinha para com aquele filho, ela possui 2 filhos, mas com este, Michel, um carinho particular, uma identificação que ela reputava de outras vidas, porque Allan Kardec fala-nos destas afinidades, desta coisa de pele, muitas das vezes, esta coisa de fluido, em que nós adivinhamos quando alguém nos é caro ou quando alguém nos traz uma aversão. Isto, sabemos, é estudado por Kardec nas questões de simpatia. É da lei de afinidade. E ela tinha uma afinidade especial para com aquele filho. E vamos imaginar o impacto. E ela insiste, dizendo: ora, Michel, você tem que me explicar, sim. Porque, Michel, o que se passa? Se você está precisando de um terapeuta, ele disse: ora, mamãe, não é nada disso. Você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Porque, na verdade, isto não é um hábito só meu. Ora, na faculdade, os meus melhores professores usam. E por que, então, mamãe, eu não posso usar? Eles são inteligentes. E eu estou dando provas à senhora que sou inteligente. Daí que todos dizem que eu sou precoce e que sou capaz de elaborar antecipadamente tantos e tantos projetos. E ela diz: Michel, olha, meu filho, eu não compartilho dessa opinião. Ora, mamãe, e além do mais, eu estou usando a maconha e ela não me usa. Eu estou dirigindo aqui, eu estou no leme, eu não estou sendo usada. Eu uso quando quero. E agora, como estou para entregar, você sabe, este trabalho em que me encomendaram, eu estou colocando todas as perspectivas e anseios neste projeto, eu, com o Marcos, viemos aqui dar uma relaxada. E ela diz: pois bem, Michel, eu não compartilho disto. E já estava em lágrimas. E se, meu filho, se é para vê-lo inteligente e viciado, eu prefiro vê-lo morto. Prefiro, Michel, vê-lo morto. E ele então diz: ora, mamãe, por que a senhora está agindo assim? Afinal, Michel, é a sua escolha. Não compartilho com isto. Então, a partir de amanhã, se esta é a sua escolha, vá conviver com estes que se coadunam com este seu modo de pensar. Porque eu repito, Michel, se é para vê-lo, meu filho, inteligente e drogado, prefiro vê-lo morto. Amanhã não quero tê-lo mais aqui. A não ser, Michel, que você reconsidere tudo isto. Amanhã não quero vê-lo mais aqui. Então, depois daquele momento, ele saiu, ela ficou em prantos e nunca mais o relacionamento foi o mesmo. Mais tarde, ele retornou à casa, porque na verdade não era isso que ela queria, mas o relacionamento ficou estremecido, bastante estremecido. Passou-se algum tempo, eis que, algum dia, estávamos na nossa instituição, isto é, na instituição espírita em que militamos, pois lá laboramos com um trabalho de apoio ao dependente químico, sob a égide de Maria de Nazaré. Um grupo de espíritos, tendo entre eles a coordenadora deste programa, coordenadora espiritual, Rosângela Costa Lima, que fora, enquanto encarnada,
uma psicóloga espírita, evangelizadora, atuante no movimento na cidade de Niterói. Rosângela tinha uma peculiaridade. Ela gostava muito de ajudar os jovens. E ainda muito jovem, ela contraiu uma hepatite remitente. E aquela hepatite, camuflada, é claro, evoluiu para um câncer de fígado e com metástases expressivas. Ela mesmo assim veio a concluir o seu curso de psicóloga e veio a desencarnar muito jovem. E hoje ela nos dá a notícia de que existe no plano espiritual uma estância que se chama Mansão dos Girassóis, que, segundo ela, geograficamente, assim comparando, estaria sobre o estado do Rio de Janeiro, avançando pelo estado do Espírito Santo. E ali, Rosângela e outras companheiras, elas recebem os egressos da Terra que têm o problema da dependência química. Aqueles que sofrem o guante das drogas, dos alcoólicos, daquelas drogas que nós muitas das vezes consideramos drogas lícitas. E nós temos muitas das vezes aquela mania de dizer que nós bebemos socialmente, não é? E aí nós diferenciamos drogas lícitas e ilícitas. E Rosângela, ela socorre estes espíritos. Daí que ela vem construindo conosco, lá na localidade de Santa Rosa Martins Torres, este trabalho, porque nós trabalhamos numa área de risco social em que a comunidade é refém do tráfico de drogas. Daí nós temos esse grupo de apoio ao dependente químico, Rosângela Lima, intitula-se a sigla GAEROL. Muitos procuram esse trabalho. E daí estávamos, como dizíamos, na instituição, quando recebemos um telefonema. Alguém nos chamou ao telefone. E do outro lado, uma voz desesperada: Thelma, Michel está em coma, está no Cobador, sofreu um acidente, um dos colegas desencarnou e ele encontra-se em coma. Eu peço preces, por favor, Thelma, orem pelo meu filho. Naquele instante, diante do impacto, nós não sabíamos da história, daquele momento, aquela conversa. Para nós, Michel era e é um jovem talentoso, um espírito com grandes possibilidades, que veio para que na Terra esquecesse nesses trilhos redentores charcos, penas, sombras e penares, mas que diante das paixões aviltantes do mundo, diante das tentações, sucumbiu em meio ao caminho. Daí que nós fomos naquele momento, porque já estávamos envolvidos com este a fazer lá no GEMA, essa hora, para a nossa reunião mediúnica. Adentramos a sala sob o impacto da notícia, porque tínhamos em Michel um jovem que apreciávamos bastante, porque a mãe tinha assim uns relatos belíssimos a respeito dele, e jamais nós poderíamos imaginar isto ou aquilo. Adentramos a sala mediúnica e durante o transe mediúnico pedimos anteriormente, através da prece, solicitamos por aquele jovem, por aquela mãe, diante daquela ocorrência. E daí manifestou-se um espírito. E o espírito vinha com toda uma carga psíquica de cobrança, de violência, dizendo-nos que
têm com isto vocês? Por favor, não se metam com eles. Ora, logo vocês, os espíritas, que prezam tanto esta coisa de livre-arbítrio, esta coisa de liberdade, e contorcia-se numa retenção de ódio, de hostilidade. Logo vocês querem interferir nas escolhas. Estes jovens não pertencem a vocês, eles são nossos. E nós estamos aqui naquilo que prometeram a nós, e nós viemos em cumprimento. E vocês não podem atrapalhar-nos. Viemos sorver os ossos vitais. O plasma sanguíneo nos pertence. E vocês não se intrometam. E nós ficamos pasmos diante daquela comunicação. Ou será que vocês não sabem? Vocês acham que estes jovens talentosos são criaturas santificadas? Ou vocês vão saber agora quem são através de nós? Porque não foi uma ocorrência comum que vocês julgam uma fatalidade. Eles procuraram, porque eles são usuários. Este também é quem vocês rogam. Um já está aqui do nosso lado e nós estamos à espera, até que apareceram vocês, tentando obstacular-nos. Porém, não conseguirão. E nós evocamos Maria, doce Mãe, Mãe Santíssima de Jesus, Mãe das Mães, Mãe Nossa. Se conosco nesta hora. Traz a bênção que consola a este torturado coração. Ó Senhora, Rainha dos lares, estende a estes e a seus familiares suas doces vibrações. Obrigada, Senhora, por tanto afeto e pelo aconchego deste teto, neste mundo onde há tantas inversões. E que ao vermos o teu semblante, nimbado em tanta graça e tanta luz, possamos evocar Jesus em meio a essa rude provação e seguirmos decididos neste afã, mesmo acicatados, assediados com o coração dolorido, a briga da libertação. E oramos com unção. Pedimos a assistência dos bons espíritos, evocamos a presença de Dr. Bezerra de Menezes, e aquele irmão foi retirado, foi socorrido. Para nós, após a reunião, o impacto, a revelação, porque poderíamos pensar todos, menos ele. Todos. Mas ali estava o relato. E na hora dos comentários, dissemos uns para com os outros: vamos manter discrição, vamos manter total silêncio a este respeito, porque a mãe jamais pode imaginar que o filho haja se envolvido numa ocorrência deste tipo. O tempo passou-se, ele desencarnou. Não houve jeito. Segundo relatos espirituais e relatos dele próprio, que hoje está na mansão dos girassóis, em trabalhos outros, a sua cabeça estilhaçou-se em 100 pedaços. E ele dizia que, paradoxalmente, né? Ele estava, naquela época, envolvido com um grande projeto, em que estavam indo para Friburgo, ele com os amigos, para apresentar a esta grande empresa o projeto de um mosaico belíssimo. E aí ele dizia, coincidentemente, a minha cabeça, depois nas comunicações, a minha cabeça, mamãe, é um mosaico. Agora há que ter serenidade para que possamos juntos
reencontrar as peças. E aí ela se lembrou daquele momento, quando recordava o diálogo com o filho, tantas questões da infância, a educação. E nós resolvemos, naquele instante, em respeito, silenciar qualquer revelação neste sentido, respeitar o coração de mãe. Mas, passados alguns dias, eis que ela, a doutora Leila, adentra a instituição e diz: vim falar-lhes, preciso relatar-lhes algo, porque estou sofrendo muito. Imaginem vocês que pela minha cabeça não sai em um momento sequer a ideia do suicídio. Tento de toda maneira livrar-me desse pensamento inquistante, mas desejo destruir a minha vida. Agora mesmo eu vinha com meu carro em alta velocidade, acelerei e desejei colocá-lo sob as rodas de um ônibus. E só não o fiz porque uma voz interior, não sei o que, mas algo me disse: olhe, se não tens amor à tua vida, Leila, olhe para os olhos deste homem, este motorista, e foi tudo em um martírio de segundos. Olhe para os olhos dele, ele tem família. Você pode causar-lhe uma grande dificuldade, um grande problema. E daí eu desviei e vim para cá. Eu quero conversar com vocês. Eu preciso contar-lhes algo. Sentou-se e fez a revelação. Dias antes deste ocorrido, eu encontrei Michel e relatou-nos. E relatou-nos ainda mais. Quando eu indaguei em lágrimas: Michel, meu filho, por quê? Me diga, Michel, nós juntos podemos buscar uma solução, Michel, que não seja esta. Eu te amo. Você é tão querido. Você é a minha vida. Por que então, Michel? Se você não está vivendo nenhum problema superlativo, nenhum conflito, meu filho, me diga por quê. Mamãe, sabe por quê? E ele me disse, Thelma, com um sorriso lânguido que não era dele, ele me disse: é porque eu gosto. E naquele momento, naquele instante, parece que o chão ruiu para mim. Ele me disse isto. E eu proferi aquela sentença, aquele prognóstico terrível, e cumpriu-se. Mas na verdade eu não queria perder meu filho. Eu não queria. E as drogas iriam subtraí-lo de mim. E eu já havia lido no Evangelho a questão das mortes prematuras, e dizendo que devemos consolar-nos quando alguém parte antes, que serão evitadas muitas das vezes envolvimentos outros que virão arruinar a vida do espírito, porque eu sei, Thelma, que débitos de ontem, mas débitos da agora, amanhã torturado. Eu não queria isso para meu filho. Na verdade, eu não queria perdê-lo, e nem quero perdê-lo. E o meu coração desde então parece que está sob garras pesadas de ferro. E aqui eu vim porque eu fui trazida, e acho que esta casa pode fazer algo por mim e pelo meu filho. Daí que nós estávamos para entrar na reunião mediúnica mais uma vez, porque acaso não existe, não é? Nós é que temos o hábito de dizer, olha, mas que coincidência. E os amigos espirituais trabalham tanto, né? Mas não é verdade? E eles dizem até, através da pena do Chico, né? Reclamas alfinetadas e choras por ninharia. Vocês conhecem essa palavra?
dos amigos espirituais? Né? Mas não percebes o amparo que recebes dia a dia. Sai de casa apressado. Quem não sai de casa aqui apressado? Hein? Não é? Todos nós temos pressa. Sai de casa apressado, retornando indiferente. No entanto, desfrutaste o auxílio de muita gente. Espíritos abnegados, em te guardando a paz, zelam por teus aposentos. Olha, cerram os bicos de gás. E agora, com esse amigo Alzheimer, né, andando por aí, quanto esquecimento, não é assim? Quanto esquecimento. Cerram os bicos de gás. Outros tantos te garantem encontros, lucros, recados, trabalhando na memória de parentes e agregados. Na doença, ante o remédio que te suprime a dor, colhes o auxílio invisível dos mensageiros do amor. Por isso, nas provas necessárias, evita lamentação, porque o céu te ajuda sempre, sem contas de gratidão. Não é? Então, nós, naquele momento, sabíamos que ela havia sido trazida por aqueles que a amam e desejam ajudar. E veio naquele momento de dor superlativa, como o nosso amigo aqui veio declinando na página, né? Ó irmã dor que chega de mansinho e se aloja, e ela veio ter conosco. Daí que nós a colocamos na segunda fileira na reunião mediúnica. E neste momento, naquele instante, orando a Jesus, pedindo a Maria por aquela mãezinha em sofrimento, descortinou-se ante os olhos da mediunidade o olhar terno de Maria. Maria, Mãe das Mães, Mãe Nossa. E ali ela liberta aquela senhora das garras da culpa, das garras da consciência tisnada no remorso, no arrependimento. E ela começa todo um processo de reabilitação, de reparação no seu trabalho, no trabalho da casa e ajudando o seu filho. Hoje, Michel é um dos recuperandos da Mansão dos Girassóis. E ali, entre labores outros, com Rosângela e com Cláudia, ele tece poemas, porque todo o trabalho de vivência ali é aplicado. O nosso trabalho também, a nossa terapêutica, ela é feita com vivências, isto é, trazemos situações em que a criatura possa, no contato com a concretude, com o concreto, com a realidade, fazer toda a revisão dos seus atos de uma maneira espontânea e natural. Porque, em verdade, todo esse apego, todas essas fugas que nós temos vêm em razão da culpa. É essa culpa inquistante que é um predador do qual nós fugimos muitas das vezes a vida toda. E as questões da droga, muitas das vezes, vêm relatar ao nosso íntimo, à nossa intimidade, as questões da deserção, da culpa, que nós vamos adiando os deveres daqui para ali, protelando, e nos encontramos com nós mesmos e fugimos da nossa realidade e mergulhamos nesses quadros de sofrimento e dor. E entre uma das mensagens que são trabalhadas na Mansão dos Girassóis, aqui está uma delas que nós preparamos com algumas imagens e que nós vamos pedir a permissão de trazer para vocês aqui neste momento. Rosângela nos fala que no plano espiritual a arte tem uma prevalência
E ali elas se utilizam da música, do teatro, da expressão corporal e toda a gama de movimentos nesse sentido para a reabilitação. Então, nós aqui na Terra, empiricamente, nós vamos adotando também esses meios na prevenção, na área pedagógica, prodigalizando às crianças e ao jovem um contato necessário e inteligente com a sua área instintiva. Porque nos dias de hoje, nós temos visto se cumprir aquela profecia que o Evangelho nos traz, dizendo que naqueles dias de grande consternação, quando a desolação chegar aos lugares santos, quem estiver no telhado não desça. Não é assim? E nós estamos vendo a consternação que gera tanta desolação chegar aos lugares santos. Lugares que deveriam ser santificados pela oportunidade do recomeço aqui na Terra, pela vivência que oportunizam a infância na sua plasticidade, na sua atratividade, na sua possibilidade de refazer o passado através de um momento novo. A criança é assim, vem aos nossos braços para a reconstrução. E é um momento em que se diz de transição, em que esses instintos estão como que adormecidos momentaneamente. E nós estamos vendo a infância aventada, esquecida. E a juventude, palco de tragédias inusitadas, em que vemos os nossos jovens em situações tão constrangedoras. Em que a mídia faz um estardalhaço, mostrando toda esta tristeza em que o espírito vem para melhorar e no seu melhor momento para avançar de semeadura não encontra ressonância naqueles que deveriam trazer para ele notícias do útil, do bom, do agradável e do melhor. E daí eles fogem de si mesmos. E neste processo tanta dor no mundo e temos visto espancamentos. E por que isso se dá? A doutrina espírita traz uma visão avançada das questões dos instintos e das paixões. A doutrina nos fala que o instinto não é para ser represado, reprimido e nem liberado. O instinto é para ser reeducado. E nós nos esquecemos de que devemos ter para conosco e para com os outros, com os nossos que conosco convivem, essa atenção. Muitas das vezes nós desprezamos, repetimos, aquilo que consideramos o farelo da vida. Pela manhã, caminharmos à beira-mar, não é? Sentirmos as presenças dos amigos espirituais, sentirmos Deus numa flor, por exemplo, que tem uma ação evangelizadora em nossas vidas. Dr. Bezerra de Menezes, numa proposta belíssima, numa mensagem, ele diz para nós que a natureza é um manancial de ação evangelizadora, que a flor, quando faz com que desabroche de nós ou brote de nós a ternura, ela está nos evangelizando. Que o sol, quando pela manhã nos aquece e nos envolve naquele abraço, higienizando e sustentando a vida, é uma ação evangelizadora, porque exterioriza em nós um bom pensamento, um bom sentimento, e nós sentimos Deus. E nós precisamos aprender com a natureza esses métodos naturais, porque nós ainda somos muito impositivos. E a própria ciência, o próprio estudo, o próprio avanço mostra que na própria terra há defensivos úteis que não vêm de alguma maneira prejudicar a colheita. São os defensivos que a própria terra evoca. O minhocal, por exemplo,
defende sem agredir. Aprendamos com os reinos inferiores, assim os Espíritos nos dizem, porque eles ali estão a falar-nos da sabedoria de Deus no avanço. E segundo relatos que nós temos, esses reinos estão acompanhando no avanço a trajetória da Terra, que daqui a algum tempo transformar-se-á em planeta de regeneração, planeta melhor. E nós queremos nos libertar, não é assim? Então, que nós possamos acompanhar toda essa evolução, mas apenas o homem resiste em permanecer em defasagem, intelecto supermentalizado, longe do coração regenerador. Assim nos fala Meimei. São as construções do intelecto gerando muitas das vezes o escorpião da maldade e o jovem despreparado na área do sentimento, desguarnecido em sua emotividade, no seu interior, sente medo. E ao sentir medo, ele agride. É o instinto de defesa, de sobrevivência, de conservação levado ao extremo, porque não é reeducado nas bases do Cristo, a evangelização. Daí, essa proposta de Rosângela evoca a evangelização dos espíritos. Vamos olhar, vamos ver. Fala da arte, da emoção. Está nesse CD. Nós vamos aproveitar e fazer uma propaganda. Beleza, no momento ímpar de sensibilidade artística, toda a alma mobiliza-se num movimento de beleza que predispõe à paz. Quando a artista, iluminada pelo raio resplandecente do dom divino, se expressa numa obra musical, o coração responde com união sublime. E o liame da fé traz as notas da confiança em Deus, porque descobrimos a beleza da criação. Um poema que retrata com maestria o sentimento permite que dulcifiquemos nosso interior no embalo das rimas sonoras. A dança permite ao corpo, na sinestesia sublimada, almejar a realização integral. Os movimentos ritmados, em concordância com o universo divino, libertam-nos. Pressentimos a nossa essência espiritual, porque o etéreo nos busca na singularidade dos passos, e a expressão corporal faz-se espelho da alma, que baila no espaço etéreo de si mesma, descobrindo-se luz. Compreendamos o valor da arte na vida, e a arte de viver nos fará artífices do melhor. O mundo será mais feliz e a beleza estará presente no fato mais simples de nossa existência ao mais elevado, pois a natureza é a obra de arte de Deus. As palavras de Rosângela, espírito de grande sensibilidade. E na verdade, cumpre-nos sensibilizar os nossos. E daí que a tarefa evangelizadora, o trabalho de evangelização para a criança, porque o jovem e a criança exigem direção no bem. E nesse instante em que muitas solicitações nos vêm, nós devemos incentivar o Evangelho em casa. A luz do Mestre em casa é novo sol que irradia, é música da alegria em santa e bela canção, é a glória do céu que vaza, é o dom da graça divina que regenera e ilumina o templo do coração. Façamos dos nossos lares o segmento do templo de oração, o hospital, a escola, o ninho de amor, e as nossas crianças terão melhormente, mais prontamente, a aceitação do Evangelho, esse roteiro maravilhoso. Nós tivemos a felicidade de compartilhar da amizade de Helene Meirelles,
lá em Niterói, uma grande amiga, recém-desencarnada, né? Ela e o esposo, a liderança espírita em Niterói. E ela, antes de desencarnar, esteve lá no espaço Chico Xavier, num momento ímpar em que o Chico materializou uma luz maravilhosa, em que nós pudemos fotografar lá no espaço Chico Xavier. E ela, naquele instante, ela comprometeu-se conosco de fazer, em relação àquele espaço, uma campanha permanente da instalação do culto do Evangelho no lar. Aqui todo mundo faz culto do Evangelho no lar? Todos, né? Todos realizam. E ela, então, se colocou à disposição para fazê-lo. Não deu tempo, porque não retornou mais ali àquela lida, né? Mas o plano espiritual, ela mandou-nos uma mensagem. E ela dizia assim, que o trabalho com a família, aqueles que se dedicam para a promoção da família, aqueles que têm este afã de ajudar, de solidificar os laços de família, têm anotados os seus nomes num livro no plano espiritual e que estão ali demarcados numa cor verde cintilante. E ela indagando por quê, ela recebeu a seguinte resposta dos amigos espirituais: são famílias esperança, são bases de alavanca para a proposta Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que beleza, hein? E nós pensamos que é um simples culto no lar. Na verdade, nós estamos engajados para apressar a era do sentimento do planeta Terra. Então, nós devemos trazer os nossos jovens para a casa espírita. Sabemos que é muito difícil, né? Muitas das vezes, naquela hora em que o capítulo da novela vai mostrar aquele momento que a mocinha que foi sequestrada vai voltar para um encontro. Está vendo isso em alguma novela? Está? Ou foi intuição aqui oportuna? Aqui não tem noveleiro, hein? Aqui não tem, tá todo mundo aqui na hora da novela. Pois bem, nós temos também que trazer para a casa espírita essas ações encadeadas para que o jovem ele fique cheio de vontade de ver o capítulo seguinte, não é? E não sair com aquela sensação de peso. Para isso, nós temos que ser amigos. É difícil. Nós sabemos que competir com a mídia, né? É dose, mas nós podemos sensibilizar, porque as criaturas precisam resgatar a simplicidade. Vivemos num momento de consumismo extremo. Vejam, criancinhas de 5, 6 anos, nós lá na nossa instituição educativa, nós nos preocupamos com a educação financeira. Nós nos preocupamos em mostrar à criança o valor, eticamente, o valor do dinheiro, para que elas possam saber distinguir entre o ter e o ser, o que é mais importante. Então, há questões em que nós vamos desenvolvendo isso. Porque, vejam, crianças de 5, 6 anos, uma amiga nossa nos relatou que ela foi levar a amiguinha e a filha para o colégio e ficou mais atrás observando uma gracinha, criança da cidade conversando. Mas imagine qual era a conversa. Mas olha só, no seu edifício, o porteiro usa uniforme? Ela disse sim. Pois bem, no meu também. Que chique, o seu também? Olha, pois no meu edifício tem área de lazer. Oh, vamos ver, o que tem no seu? E foi falando, mas quanto que a sua mãe paga pelo condomínio? E foram trocando esses assuntos. Vocês acreditam que ela ficou pasma? Porque nem ela sabia que a filha estava tão bem informada quanto ela nas questões dos custos, né? E o jovem hoje, a criança, elas influenciam o pai até na compra do carro, não é? O meu pequenino de 3 anos já reconhece a marca do carro do pai no trânsito. Então, eles estão preparados para uma sementeira e nós não devemos ter timidez nesse sentido. Porque só há um grande temor da espiritualidade em relação a nós.
é que o mal é ousado e o bem é tímido. Vai falar, fulana, mas vai fazer uma prece. Não, nem Pai Nosso, faz o Pai Nosso. Não, eu não sei falar em público. Mas a fulana em casa, nossa, que microfone, com o marido, como fala, como cobra, né? Dizem que a mulher fala mais do que o homem, né? E que a mulher tem loucurações. Isso acho que é coisa dos homens, né? Que as reações da mulher... Nós já trouxemos esse filmezinho aqui, Gilberto? Nós vamos ficar devendo a diferença entre o homem e a mulher. É que a mulher tem loucurações tantas que emenda uma em outras que se chamam caraminholas, né? E o homem não. O homem, ele é direto, ele é todo formatado. E imaginem assim, e é bom nós sabermos disso, né? Para sabermos que eles são diferentes de nós. E não haver tanta incompatibilidade de gêneros, né? Para justificar aquelas coisas. E aí, imaginemos o homem e a mulher, ao final do dia, deitados na cama à frente de uma televisão. E a mulher está interessada na novela, né? Ou então ela traz um filme para verem a dois. E ela está olhando e ele olhando para o teto. Né? E ela fica pensando, meu Deus, quanta diferença do início, né? Aquele tempo, e ela fica recordando. E diz assim, mas o que será que ele está pensando? A mulher. Eu daria tudo para saber, eu pagaria tudo para saber desses pensamentos. E ela diz, mas eu tenho notado que ele está diferente. Aí já começa, né? Um pasto para os obsessores. Aí vai dizer, é mesmo, você não notou ainda? Ah, coitada, a mulher é a última a saber. E dali começando, não está sozinha. Ela está acompanhada pela invisibilidade sempre presente. E aí, ele está pensativo, olhando para o alto. E ela diz, mas eu vou descobrir. Quem sabe aquela se ligar que mudou-se para cá. Tem que eu percebi uns olhares de sorvaio. Mas, e na verdade, sabe o que ele está pensando? Na sua praticidade? Ele se distraiu, olhou para o teto e viu umas moscas. E ele diz, nossa, como que esses animálculos, eles se fixam no teto, agarradinhos de cabeça para baixo e não caem. É isso que o homem está pensando. Pois bem, e aí nós temos que saber dessas coisas, desses meandros, porque faz diferença e nós vamos ter mais compaixão, mais indulgência, é o autoconhecimento, é a libertação, é a amizade, porque às vezes o que nós estamos precisando naquele momento é apenas de um ombro amigo onde possamos descansar em silêncio. E Rosângela fala disso, não fala, Ana? Então nós vamos colocar aqui. Isso são mensagens recebidas em reunião pública no GEMA, às quartas-feiras. Amizades. Foi próximo o dia do amigo, né? Vamos mandar para um amigo uma telemensagem? Vamos? Deixe que meu barco ancore por um pouco no porto de teu coração. Venho de mares revoltos, está variada minha embarcação. Enfrentei tempestades imensas, doutras o sol escaldante. Deixe-me, portanto, abrigado por um pouco. Depois, talvez, eu me sinta mais encorajado ao retorno para o mar largo das novas experiências. Mas, no momento, empresta teu ombro como âncora. Toma o meu leme e deixa-me ficar quieto ao teu lado. As ondas me embalam em marolas gentis, e talvez eu adormeça e esqueça todo um pouco, e sonhe novamente que eu possa ser feliz. Envolvido pelo teu abraço, mais seguro despertarei, e o amor, para sempre, nos marcará com um divino selo que em verdade nos faz irmãos. Todos nós, em determinado momento,
de nossa existência. Figuramos ou passamos por testemunhos fortes. E naquele momento particular, a doutora Leila precisou de um ombro amigo. Numa situação realmente conflitante, forte e muito triste. A perda de um filho amado, de modo trágico e inusitado. Amargurada, ela encontrou na casa espírita o porto de segurança. E mais ainda, pôde reencontrar o seu filho, pôde encontrar Michel, que pouco a pouco, mais seguro, hoje é para ela este bar, esse afeto, porque os laços jamais se acabam. E é dele uma mensagem muito bela que ele enviou no Dia das Mães, dizendo: mamãe, eu estou vivo e te recordo nos painéis da minha mente e do meu sentimento. Lembro-me, mamãe, do teu carinho. E não sei em que momento me distanciei dele, em busca de emoções outras, mais fortes. Acho que queria apenas dizer-te, mamãe, naquele instante, que eu havia crescido, mas havia algo conflitante dentro de mim, porque eu precisava de ti e me sentia menino. E confesso, às vezes isso me envergonhava. E eu precisava me libertar de todas as inseguranças. E julguei que o caminho fosse aquele das emoções mais fortes. Mas acredite, mamãe, não há emoção mais forte do que um abraço de um ser que amamos. Nada faz repercutir em nós de maneira mais significativa do que o amor daquele que nos ama. E hoje eu me recordo, nesses dias próximos ao teu aniversário, que eu ficava pensando na minha ingenuidade no presente que ia dar. E eu olhava as flores e queria, mamãe, dar. Na minha construção, talvez aí já estava em germe o arquiteto de agora. Eu queria dar a flor mais bela e voltava frustrado, porque os jardins da terra não me apresentavam uma flor assim. À noite, mamãe, eu olhava o firmamento e vislumbrava as estrelas e dizia: tão bom se eu pudesse tê-las, e ofertaria o meu amor, o amor da minha vida, minha mãe querida. Mas, na minha ingenuidade, mamãe, eu percebia que não poderia alcançar. Mas hoje, mamãe, hoje eu quero ofertar-te uma flor especial que eu compreendo grande simbologia para os nossos sentimentos. É a flor estrela, mamãe. É um girassol, o girassol mais belo. E peço, mãezinha, por mais que seja angustiante esta falta minha, lembra da trajetória desta flor e volta-se para a luz. Mamãe, eu estou viva. Somos luz. E um dia, mamãe, faremos juntos essa constatação. A luz, mamãe, nos espera. A plenitude, onde se
será eterna a primavera dos que se amam. Eis aí, mamãe, o girassol do amor do teu filho.